Olá pessoal, mais uma aula aqui no nosso livrinho Ler e Escrever, só que hoje com a parte de Sociedade e Natureza. Esta atividade se encontra na página 81, tudo bem? Então vamos lá. Prestem atenção, localizem corretamente a página 81, tudo bem? Então vamos começar. Aqui nós temos o seguinte, sequência didática 1, atividade 1.1. Nesta atividade, você irá aprender outros meios que existem para o homem orientar o seu caminho. Vamos estudar junto com o professor? Leia o texto 1 a seguir junto com o seu professor. Texto 1. Como descobrir a direção correta? O homem sempre necessitou ter uma direção ao sair para qualquer parte. Ninguém fica tranquilo se não conhecer o espaço onde está e saber a direção para onde vai. Conhecemos várias histórias de crianças que se perderam pelo caminho, porque não sabiam onde estavam, e até de adultos. Quando vamos visitar algum parente ou amigo, sempre temos o endereço em mãos, não é verdade? Ou se precisamos explicar a alguém algum endereço. Temos que saber orientar a pessoa a chegar ao seu destino. E como? Dizendo quais as ruas ou praças que ela deve encontrar, as travessas nas quais ela deve virar, se é à esquerda ou à direita, ou se é em frente que deve seguir, e às vezes retornar, voltar. Você sabe informar as pessoas o lugar onde mora? Você já estudou nos anos anteriores. Vamos relembrar esse conhecimento? B. Imagine que seu melhor amigo queira visitá-lo. Você vai lhe dar o endereço, claro. Mas ele não tem a mínima ideia de que direção tomar para chegar até lá. Como você irá explicar? Melhor fazer um desenho com essas informações, não acha? E depois escrever informando se tem que virar à esquerda ou à direita, etc. Vamos imaginar que ele queira sair da escola para ir até a sua casa. Use o espaço abaixo para fazer o desenho do trajeto da escola para a sua casa para facilitar ao seu amigo ou amiga a encontrá-lo. Então, aqui nós temos esse espaço onde vocês irão desenhar o mapinha aí onde está a nossa escola. Eu trouxe aqui do Google Maps esta imagem. Aqui está a nossa escola, certo? Vamos supor que o seu amigo esteja aqui. Como a nossa escola é desse lado da rua, coloquei o amiguinho aqui de vocês virado, sabe, à frente dele para a rua. Então, analisando a imagem dele, esse lado é a direita dele, esse lado é a esquerda dele, ok? Então, vamos supor que ele queira chegar até sua casa que fica neste ponto aqui. Certo? É um exemplo para vocês entenderem como fazer aí essa atividade. É claro que cada um de vocês mora em um endereço diferente. Então, eu trouxe esta imagem aqui para vocês entenderem como fazer essa atividade. Então, vamos supor que o colega esteja aqui e que a casa de vocês seja aqui. Então, o que ele vai fazer? Você vai dizer para ele, vira à direita ou vira à esquerda? Se está desse lado, é à direita. Então, ele pode virar à direita, seguir em frente, passar aqui por esse ponto de referência que é a hamburgueria, certo? Depois da hamburgueria, virar à direita, na rua Cândido Pereira Castro, e é só informar o número da sua casa. Tudo bem? Professora, como eu vou fazer isso? Você faz o desenho assim, mostrando as ruas que tem até chegar na sua casa, e daí você vai descrever, ou seja, você vai escrever todo o trajeto. Então, você vai dizer aqui, tá? Escrever saindo da escola, virar à direita, seguir em frente, passando pela hamburgueria, virar à primeira direita na rua Cândido Pereira Castro, número 3. Esse foi o exemplo para vocês entenderem como fazer aí no livro de vocês. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui na questão C, continue acompanhando a leitura do seu professor. Texto 2. Meios de orientação criados pelo homem. Você já deve ter ouvido notícias na TV ou rádio, ou mesmo na internet,
de pessoas que se perderam em lugares fora da cidade, na Serra do Mar, por exemplo, onde foram fazer trilhas, caminhadas, outras que se perderam no mar. Em muitos casos, tiveram que passar vários dias na mata ou no mar sem conseguir voltar para casa, com frio, com fome. Como é que podemos nos orientar em lugares como esses, na mata ou no mar? Ah, como os antigos navegadores se orientavam em suas viagens marítimas sem GPS? Bem, se não soubessem se orientar em alto mar, como Pedro Álvares Cabral, por exemplo, teria chegado a Portugal, na sua terra natal, em sua viagem de volta? Com certeza tinham alguns segredos para conseguir isso. Acredito que muitos de vocês já saibam quais são. Essas direções são utilizadas também nas cidades. Geralmente, nas cidades há um ponto que marca bem o centro da cidade que se chama Marco Zero. A partir dele, dividem-se as regiões da cidade: Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste e Oeste, de acordo com os pontos cardeais. Onde nós moramos? Na Zona Leste, certo? O professor já deve ter explicado que descobrimos essas direções guiando-nos pelos lados em que o Sol nasce e o Sol se põe. O lado onde o Sol nasce é o leste ou este. O lado onde o Sol se põe é o oeste. E como se descobre onde é norte e sul? É muito simples. É só estender o braço direito para o Sol, onde o Sol nasce, o leste, e o esquerdo para o oeste. À nossa frente teremos o norte e atrás o sul. Esteja você onde estiver, se souber um desses pontos, você terá os demais. Certo? Bem, a essas direções chamamos de pontos cardeais. Se fizermos o desenho, parecerá uma cruz. Observem a imagem. O menino está aqui. O braço dele está para onde o Sol nasce. O Sol nasce. Vamos fazer um solzinho aqui. Onde o Sol nasce, certo? Que é leste ou este. E o outro braço está para o lado oeste. À sua frente está o norte, atrás está o sul. Tudo bem? Ótimo! E foi assim que surgiu a rosa dos ventos, que indica os pontos cardeais. Seu círculo representa a linha do horizonte. Foi um instrumento que ajudou muito o antigo navegador e ainda ajuda o homem atual a orientar-se no mundo, tanto em terra, como no mar, como no ar. Certo? Vamos para a próxima atividade. Aqui nós temos a rosa dos ventos, lembra uma estrela, cujas pontas maiores representam os 4 pontos cardeais. Veja a imagem que segue. Então, olha aqui, gente. Aqui nós temos o norte, sul, leste, oeste. E aí parece, né, uma cruz. Certo? Esta cruz representa os 4 pontos cardeais. Então, presta atenção. Onde o Sol nasce, leste, onde se põe, no oeste. Aqui o norte, aqui o sul. Tudo bem? Vamos aqui na outra parte. Mas diante da necessidade de se orientar para outras direções, foram criados mais alguns pontos, os quais ficam numa localização intermediária. Surgiram, né, então, os pontos colaterais e suas siglas abreviaturas. Volta aqui nesta imagem. Nós temos os pontos colaterais. Então, enquanto os pontos cardeais parecem uma cruz, os pontos colaterais parecem um X, certo? E aí nós temos aqui, entre o norte e o leste, temos o nordeste. Aqui, entre o norte e o oeste, temos o noroeste e as suas siglas. Aqui, entre o sul e o leste, temos sudeste. E aqui, entre o sul e o oeste, sudoeste, certo? Então, o que parece a cruz são os pontos cardeais, o que parece o X são os pontos colaterais, certo? Aí depois nós vimos aqui, ó,
os pontos subcolaterais. Então, aqui são os colaterais. Os subcolaterais ficam entre os cardeais e os colaterais. Aí, nós temos os subcolaterais, que nós iremos mostrar também isso depois. Comumente não são muito utilizados, mas permitem formas mais precisas de orientação, já que se encontram no intervalo de um ponto cardeal e um colateral. Segue seus nomes e suas respectivas siglas. Norte, Nordeste ou Nor-Nordeste, NNE. Leste, Nordeste ou Les-Nordeste, LNE ou ENE. Leste, Sudeste ou Les-Sudeste, LSE ou SE, ESE. Sul-Sudeste, SSE. Sul-Sudoeste, SSO ou SSW. Oeste-Sudoeste ou Oeste-Sudoeste, OSO ou WSW. Oeste-Noroeste ou Oeste-Noroeste, ONO ou WNW, e o Norte-Noroeste ou Nor-Noroeste, NNO ou NNW ou MNN. Essa parte aqui eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? Por enquanto, vocês precisam entender norte, sul, leste, oeste, entre norte e leste, nordeste, entre sul e leste, sudeste, entre sul e oeste, sudoeste e entre norte, oeste, noroeste, tá bom? Pontos cardeais e pontos colaterais, certo? Vamos para a próxima parte. D. Observe com atenção a rosa dos ventos no espaço abaixo. Escreva com a ajuda do professor os nomes dos pontos cardeais e colaterais e suas respectivas siglas. Então, vamos lá. Aqui nós temos leste, onde o sol nasce, oeste, onde o sol se põe, em cima nós temos o norte e embaixo nós temos o sul. Lembrando que os pontos que nós acabamos de preencher são os pontos cardeais, certo? Agora vamos para os pontos colaterais. Entre o norte e leste temos o nordeste, entre o sul e leste temos o sudeste, entre o norte e oeste noroeste e entre o sul e o oeste sudoeste. Perfeito? Na cruz, cardeais, no X, colaterais. Tudo bem? Vamos para a próxima parte. Observe com atenção a rosa dos ventos no espaço que segue. Agora, escreva com a ajuda do professor os nomes dos pontos subcolaterais e suas respectivas siglas. Aqui está a rosa dos ventos. Então, nós temos, olha, leste, oeste, norte, sul, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, ok? Então, aqui, entre o norte e nordeste, temos o nor-nordeste e a sigla. Depois, entre o oeste e nordeste, temos o les-nordeste e a sua sigla. Entre o oeste e sudoeste, entre o leste e sudeste, desculpa, temos les-nordeste. Entre o sudeste e sul-sul-sudeste, certo? Aqui entre o sul e sudoeste temos o sul-sudoeste. Entre o sudoeste e oeste temos o sudoeste e as suas siglas. Entre o oeste e o noroeste aqui nós temos o oeste-noroeste, certo? E aqui entre o norte e noroeste nós temos o norte-noroeste e as suas siglas. Então, vocês podem escrever aí. Tá bom? Deu para vocês entenderem? Espero que sim. Vamos para a próxima parte. Agora, vamos pôr em prática o que você aprendeu com a rosa dos ventos. Faça uma experiência e procure a ajuda do professor. Tendo como experiência o lado onde o sol nasce, descubra de que lado fica à frente da sua casa, do lado leste ou oeste, do lado norte ou do lado sul. Então, eu trouxe essa imagem para vocês compreenderem que quando você chegar de manhã e ver o lado que o sol está nascendo, você vai perceber que do outro lado
está uma sombra. Então, aqui, olha, o objeto ou aqui, ó, material impede a luz do sol, do outro lado faz sombra. Então, é fácil você identificar de que lado o sol nasce. Então, com base nessa imagem, você pode responder aí de que lado fica a frente da sua casa. Fica do lado leste, do lado que o sol está nascendo, ou fica do lado oeste, que é onde está fazendo sombra, ou fica do lado norte ou fica do lado sul, tá bom? Então responde aí no seu livro, cada um tem uma resposta diferente, certo? Agora descubra de que lado da cidade fica a sua escola, zona norte, zona sul, zona leste ou zona oeste? Nós sabemos que a nossa escola fica na zona leste, né, gente? O nosso bairro é localizado na zona leste de São Paulo. B. Desenhe com seu colega o mapa do trecho do bairro em que se localiza sua escola. Localize a escola. Identifique as ruas que ficam próximas à escola. Identifique onde ficam os edifícios, comércios ou lugares nas ruas próximas à escola. E desenhe o sol do lado em que ele nasce em relação à escola. Em seguida, posicione a rosa dos ventos com a ponta da estrela que indica leste virada para o sol em que você desenhou. C. Identifique onde se localizam os edifícios, comércios, igrejas, praças e outros lugares que houver, tendo como pontos de referência os pontos cardeais. Então, olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe o mapa da escola. Esse é o dessa escola, Breno de Grado. Então, a gente sabe que a nossa escola fica aqui, certo? Então, eu trouxe aqui o sol, que pede para colocar o sol. Então, sendo o sol aqui, a gente percebe que do outro lado aqui da escola faz sombra, tá bom? Vê direitinho aí. E depois pediu para a gente também trazer a rosa dos ventos, tá bom? Se o sol está desse lado, leste tem que ter a ponta para esse lado também. Deu para vocês entenderem? Deu mesmo? Que ótimo! Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula.